Olá, meus amigos da Ejude, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre o pacto antinupcial. Você vai ver que essa questão, ela parece não ter muito uso cotidiano, mas na verdade ela é um grande negócio. Escuta essa. Muito bem, eu estava dizendo para vocês sobre o pacto antinupcial. Nós precisamos deixar uma coisa muito clara, até para evitar que a gente tenha problemas depois no futuro. O que é um pacto antinupcial? É um acordo prévio que os cônjuges fazem entre si, sobretudo, meus amigos, em relação ao patrimônio. O artigo 1653 do Código Civil, ele traz essa disposição. E você vai notar, olha lá ele. Põe na tela, Marcos, por gentileza. Olha o nosso artigo aí. O artigo 1653, ele fala o seguinte. Veja bem, acompanhe comigo aí. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Você vê aí, ele é nulo se não lhe seguir o casamento. Volta para mim, Marcos. Olha, você está vendo aí que a lei está dizendo que ele é nulo se não for feito por escritura pública. E ele é ineficaz se dele não seguir o casamento. Meus amigos, esse pacto é aquele que vai celebrar qual é o regime de bens entre as partes durante o casamento. Uma curiosidade, lá nos Estados Unidos da América, um casal famoso de atores celebrou um pacto pré-nupcial em que um deles, na verdade os dois, se propuseram o seguinte: eles somente poderiam realizar relações sexuais no máximo 3 vezes por semana. Aí você me pergunta, mas como uma coisa dessa, gente? Olha, ainda tá bom, tá garantindo o mínimo aí. Não é verdade? O fato é que esse ator, ele era viciado em sexo. E a atriz, então, ela se resguardou por meio de um pacto pré-nupcial para que não houvesse, vamos dizer assim, que ela não se respeitasse os deveres legais do matrimônio, vamos chamar assim. No Brasil, esse tipo de pactuação é possível? Olha, não consigo ver um impedimento. Isso é minha opinião e nunca vi em jurisprudência. Talvez, se você souber, você manda pra gente aqui. Mas, normalmente, o pacto antinupcial trata do regime de bens dos cônjuges. Muito bem. Lembra que eu coloquei na tela para você que o 1653 do Código Civil diz que o pacto ele é nulo se não for feito por escritura pública? Olha onde é que começa a grande discussão. Nós vamos pôr aqui na tela, aqui do lado para você, o informativo 595 do STJ. Estou olhando aqui, você vai ver aqui também. Põe na tela para mim, Marcos, por gentileza. Olha lá. Está dizendo lá, esse julgado que ele é de 1º de dezembro de 2016, a ministra Nancy Andrighi, que é uma ministra que tem muita... Ela é bem vanguardista, ela é bem atuante nessa área, você provavelmente já ouviu falar dela. Olha o que ela está dizendo. Olha lá. É válido desde que escrito o pacto de convivência formulado pelo casal, no qual se opta pela adoção da regulação patrimonial da futura relação como símil, ou seja, igual, ao regime de comunhão universal. Ainda, veja bem, ainda que não tenha sido feito por meio de escritura pública. Em outras palavras, um casal que vive ou viverá em união estável pode celebrar contrato de convivência dizendo que aquela relação será regida por um regime de bens igual ao regime da comunhão universal. Este contrato, e agora aqui, meus amigos, é onde a coisa pega, para ser válido, precisa ser feito por escrito, mas não é necessário que seja realizado por escritura pública. Volta para mim. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, afinal de contas, esse pacto, ele é nulo ou ele não é nulo se ele é feito por outra maneira que não seja por escritura pública? Veja, essa é uma discussão que parece ser casuística, né? Ou seja, caso a caso o juiz vai apreciar. Mas de um lado, meus amigos, nós temos uma regra cogente. Cogente é que é aplicável sem discussão. É aplicável a todos, aplicável e aplicável. É isso. Que diz o seguinte, que esse pacto ele é nulo se não for feito por escritura pública.
Mas a jurisprudência diz que não é necessário. Como que nós vamos fazer então para chegar a um equilíbrio nisso? A gente vai se valer então daqueles princípios do direito, né? Existe nulidade sem prejuízo? Existe até um brocardo francês, eu vou falar francês para quem não sabe francês, essa é a hora. Chama ne pas de nullité sans griffe. Aqui, ó. Ne pas de nullité sans griffe. Quer dizer o seguinte, não há nulidade sem prejuízo. Ora, se você celebra um pacto pré-nupcial, que ainda não tenha sido por escritura pública, como diz o julgado ali, se você fez esse contrato, pactuou, tá tudo certo, todo mundo é capaz, não teve prejuízo, não teve nada. Por que você vai decretar nulidade só pelo fato dele não ter sido registrado em escritura pública? Você vê que é uma superação da imposição fria da norma. É o que diz a nossa jurisprudência. Então agora você já sabe, se você for fazer o seu pacto pré-nupcial, você não precisa fazer por escritura pública. O que você não pode fazer, meu amigo, é o seguinte. Vamos lá fazer a nossa escritura? Você pega a Mariazinha pela mão, vai lá. A Mariazinha na mão, foi lá no cartório. Vamos fazer o pacto? Vamos. Você chega com ela lá e fala assim pro tabelião. Olha, a gente convive em união estável desde 1900 e Guaraná com rolha. Aí o escrivão fala assim, o tabelião fala assim, nossa, que bonito isso, parabéns, vocês são muito, muito corajosos e tal. Aí você diz, nós queremos reconhecer a nossa união estável agora e queremos pactuar o nosso regime de bens, só que de forma retroativa. Você quer dizer o seguinte, olha, a gente convive desde aquela época lá, mas a gente quer que desde então até hoje seja o pacto, seja um regime de comunhão universal de bens. Você pode fazer isso? Aí não, você não pode fazer isso. Retroatividade de pacto, isso você não pode fazer. De regime, você não pode pactuar que de maneira retroativa vigore um determinado regime que não aquele legal, já que você não se manifestou até então. Certo? Entendido isso também? Eu espero que sim. Se você tem dúvidas, é só você começar a elaborar as suas questões que a gente vai responder. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo encontro.